Chile definiu seu novo presidente. José Antônio Kast venceu a eleição presidencial ao derrotar Jeanette Jara, candidata do Partido Comunista. Com um discurso alinhado à direita, foco em propostas de endurecimento na área de segurança, sobretudo, Kast assume o comando do país depois de vencer o segundo turno com 58,2%. Bom, a gente vai falar sobre isso aqui no JR 15 Minutos e para analisar quem é o novo presidente, quais os desafios que se seguem, eu estou recebendo o professor de Relações Internacionais de Economia do IBMEC São Paulo, Alexandre Pires. Bem-vindo, professor. Prazer estar com você, Eduardo. Prazer é nosso. Professor Alexandre, como é que o Chile chegou a essa eleição depois de anos de instabilidade política e de duas tentativas frustradas de elaboração, inclusive, de uma nova Constituição, né? Foi um embate claro entre a esquerda que comandava o país e a direita? Sem dúvida, o Chile vem passando ali por um momento de turbulência política, acoplado ali com uma certa instabilidade econômica, né? Ou seja, você tem mudanças no preço do cobre, você tem oscilações nesse mercado que é tão crucial para eles. Ao mesmo tempo, o governo do Boric, que antecede agora aí o do Kast, que vai assumir em março do ano que vem, foi um governo que, como você colocou, focou muito em questões políticas, questões identitárias, e o Chile, nesse momento, estava numa situação muito diferente. E as questões que eram prementes para a população eram as que nós vimos defendidas pelo CAST, né? Que era justamente segurança, migração, sobretudo de venezuelanos. Então, isso fez com que a disputa ficasse colocada entre preocupações da população, né, e a visão do Chile, digamos ali, desejada pelo Boric e pelo grupo e aliança deles. Isso fez com que a população decidisse com essa votação bastante impactante do Cast em relação a Janete Jara. A gente está vendo também um bocado de rejeição ao governo anterior, ou seja, quem eles apoiam, eu não vou. O resultado das urnas reflete isso ou mais um voto de convicção mesmo? Ele não é uma figura desconhecida, o Cash. Ele é uma figura que já perdeu ali para o Boric, né? Teve uma votação bem menor, um pouco mais de 40%, muito semelhante à da Janete Jara agora, mas ele também fez uma campanha distinta do que ele havia feito. Na outra campanha, ele tinha posições mais duras, né, aquilo que era visto ali como uma visão mais ultraconservadora, que fazia ele se aproximar muito do período da ditadura. E agora ele modulou essa fala, né, o próprio discurso de vitória dele também entrou essa visão de união nacional, e também tem um lado interessante, né, que a gente tem que dar crédito. O Boric, apesar dele ser um presidente de esquerda, bastante ideológico, ele tomou ao longo do mandato várias posições pró-direitos humanos e pró-democracia, inclusive fazendo críticas abertas ao regime venezuelano. Então, é uma esquerda latino-americana com um perfil mais democrático, mais alinhada aí aos novos tempos, que permitiu, talvez, uma certa moderação na campanha. A grande questão é que a escolha de sucessor desse grupo foi justamente digamos, de uma outra aliança que se uniu com a aliança do Boric, formando ali o Unidos pelo Chile, que é a Janete Jara, que é uma representante do Partido Comunista, né, que tem posições até mais duras do ponto de vista ideológico. Isso provavelmente foi um erro tático, né, ou seja, polarizou ainda mais, mas era uma dívida que o Boric tinha em relação a esse grupo que apoiou, como se fosse uma alternância dentro das correntes de esquerda. Né? Isso aí provavelmente custou a eleição de alguém que já teria dificuldades, tendo em vista que o Boric estava muito desgastado, mas, por outro lado, né, o Kast ele se torna um candidato diferente e um candidato para o tempo atual. É como se na outra eleição ele tivesse chegado um pouco adiantado, agora em um momento em que a América do Sul vai indo mais para a direita e o Trump vem pressionando esses países para se aliarem ou se alinharem, ele chegou e conseguiu levar com essa votação esmagadora. E o que está em jogo nesse tabuleiro? O que o Cássio colocou na campanha eleitoral que segurou o coração do eleitor? A primeira grande questão é a segurança pública. O que é interessante é que o Chile ele não tem níveis de violência tão exacerbados, mas é aquele aspecto que nós chamamos em economia de marginal, né? Ou seja, eles estão acostumados com uma
uma sociedade bastante pacífica, e, de repente, quando esses números aumentam, isso já soa ali um sinal de alerta e a população começa a colocar isso como uma das prioridades. Uma outra coisa foi esse pequeno desarranjo societário que foi ocorrendo, junto, claro, né, com pandemia e outras coisas, a própria questão das commodities, como eu disse, mas também essa migração de venezuelanos procurando ali um país de língua espanhola mais estável. Isso tudo fez com que a campanha do Cast conseguisse ter o sucesso que teve. É interessante que era uma vitória quase que cravada, né? Ou seja, estava muito evidente que a própria direita que disputou com ele já sinalizou desde o início que caso os outros dois candidatos, né, que estavam ali melhor colocados da direita, não fossem para o segundo turno, ou apoiariam. Então a direita foi muito unida nesse aspecto, né, e aí conseguiu sinalizar bem para a população chilena um outro plano de governo. E detalhe, né, essa vitória não é uma vitória solteira. Ele não ganhou o cargo e agora vai ter que enfrentar um Congresso opositor. Não, né? O grupo dele conseguiram ali maiorias razoáveis, tanto ali na Câmara dos Deputados quanto no Senado chileno. Então tem um capital político, a gente imagina, para uma longeva lua de mel, né? Nessa governabilidade. E quais são os principais desafios para a economia chilena que vão passar também pelo Congresso? Tem planos aí de revisão de impostos, gastos sociais, privatizações? Eu acho que existe uma pressão que não pode ser desconsiderada, que é uma pressão social, né? O Chile adotou ali uma política neoliberal desde o governo Pinochet, durante a era da concertação, que era um grupo de esquerda que conseguiu vencer 4 eleições pós-Pinochet, mantiveram muito dessa política. Então, digamos ali, tem uma questão social pressionando qualquer governo. Acho que ele vai tentar equacionar isso, provavelmente pelo lado da previdência e também pelos custos de educação, né? Mas eu acredito que ele vai tentar focar mesmo numa maior integração econômica com as economias do Pacífico, especialmente Estados Unidos, que está num momento propenso para uma negociação desse tipo, ao que o Milei está fazendo com os Estados Unidos nesse momento, né? E, por outro lado, procurar o que eles vêm procurando há muito tempo, diversificar a economia para não ficarem tão dependentes da exportação de minérios, tá? Então, o Chile ele tem um caminho muito mais bem desenhado para resolver os seus problemas, mas, obviamente, se você começa a ter mais gasto social, tem que ficar claro quem paga a conta. E se isso é pago na forma de aumento da tributação, aquele país começa também a ter uma dinâmica econômica distinta, começa a se tornar um país diferente, né? E vai provavelmente contra muitos daqueles que são os apoiadores, digamos, mais ideológicos do Cast, do Pinheira, que o antecedeu como presidente de direita. Eu gostaria de uma visão sua sobre o pensamento desse próximo governo sobre imigração. Ele parece ter sido determinante também na eleição, não, professor? Sim, esse tem sido um ponto ali crucial. O Chile, ele é uma sociedade, até pelas barreiras geográficas, muito fechada, né? Muito estável, e as pessoas não têm uma visão muito clara, mas nós temos que olhar o Chile e imaginar que, de um lado, você tem um enorme paredão, que são os Andes, e ao norte você tem um deserto, né? Que vai se estendendo até o Peru. Então, a área ali no entorno de Santiago, né, é uma região muito próspera, mas ela também é um ecossistema, digamos, muito instável do ponto de vista social e econômico. Então, a chegada ali de uma massa de imigrantes altera demais essa dinâmica, né? Lembrando que nós temos um problema: não é um país com grandes políticas de apoio social. Então, quando as pessoas chegam, né, elas têm que conseguir achar meios de vida na iniciativa privada. E isso tudo começa a pressionar esses sistemas, a pressão sobre salários, pessoas que estavam em empregos menos qualificados começam a sofrer uma concorrência mais pesada. Então, tudo isso cria um burburinho. Se a gente olhar o número em si, ele não é tão impressionante. Do mesmo jeito que os números de violência não são tão impressionantes comparados com o resto da América do Sul. Mas para eles isso já foi suficiente
para subir para o primeiro lugar de preocupações chilenas. Bom, eu não posso deixar o senhor ir embora sem falar um pouco sobre a relação deste novo Chile com o Brasil, né? Que efeitos essa mudança política por lá pode trazer para cá? É interessante que o Chile ele tem esforços de aproximação com seus vizinhos sul-americanos, mas né, essa grande montanha o afastou sempre. Né? Ele é um país que sempre olhou mais para o Pacífico, com relações muito fortes com os Estados Unidos até hoje. Vem se aproximando muito das economias do Sudeste Asiático. Ele é um exportador de primeira ordem ali para matérias-primas. Então, a aproximação sempre foi algo assim que ficou num sonho. Só que esse sonho estava ali se aproximando com a ideia de corredores bioceânicos, uma aproximação maior ao Mercosul. Tudo isso foi ensaiado ao longo dos últimos 30 anos. Mas agora, com a vitória do Cast, a tendência não é que ele não queira relações melhores com o Brasil. A grande questão é que é um momento propício, um momento adequado para tentar estreitar laços ainda mais com os Estados Unidos. Algo que nós já vemos Equador, que está com o governo de direito fazendo, o Peru caminhando nisso, o Paraguai assinando acordos com os Estados Unidos. Então, a Argentina conseguindo uma linha de swap sem custo nenhum, enorme, com os Estados Unidos. Então, não é o momento de olhar muito para o Brasil. Infelizmente, né, o Brasil, que durante esse último governo Lula buscou um protagonismo como grande mediador internacional e um governo olhando para fora, vai ficando sem parceiros próximos e ao seu lado aqui na América do Sul. De volta para a realidade chilena, eu mencionei no começo desse episódio que há uma grande preocupação com segurança pública. Quem é que tem um modelo latino-americano que interessa ao Chile neste momento de repressão à criminalidade? É El Salvador, que se tornou referência para a direita, ou há alguém mais? Eu acredito que o Chile não tem, digamos, ali uma situação jurídica tão frágil como a de El Salvador, que permitiria a implantação daquele sistema, né? Que é um sistema que vem sendo acusado ali por vários países de violações de direitos básicos, né? Ainda que tenha se mostrado bastante eficiente para combater um país que se tornou um país de gangues. No caso do Chile, eles não estão ainda nesse estágio, né? Mas é provável que eles procurem um endurecimento de penas, né? Um endurecimento uma construção de estruturas de encarceramento, provavelmente com iniciativa privada, e, claro, um trabalho de polícia mais ostensivo. Eu acredito que eles não vão inventar nada de novo, né? Mas eu acho que vai ter um aumento do gasto chileno com isso, adotando medidas que são um pouco mais tradicionais e menos heterodoxas, como a do Bukele em El Salvador. José Antônio Castro, então, assume o governo do Chile em março. O jornalismo da Record estará atento para acompanhar esse início de jornada. Está terminando a edição 1324 do seu JR 15 Minutos. Eu quero agradecer demais ao Alexandre Pires, representante de Relações Internacionais e Economia do IBMEC São Paulo. Mais uma vez, obrigado, viu, professor? É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E você aí do outro lado pode acompanhar esta e qualquer outra edição do 15 Minutos na sua plataforma de streaming predileta, mas também no portal r7.com. Esse episódio teve produção de David Bezerra, estagiárias Ágata Tavares, Amanda Fusita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo, Deni Almeida, direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro e te digo, bora pra próxima.